Bom, senhoras e senhores, já que a live não tá rolando, fui boicotado aí, talvez pela plataforma aí de entrar nessa live, vamos fazer um vídeo aqui, postar um vídeo bem rápido para vocês, pra gente poder refletir sobre alguns aprendizados nessa história toda com o Monark. Então, primeira coisa, eu queria dizer que não tenho nenhum apoio ao que o Monark falou, não compartilho, acho que foi um erro e a gente vai entender aqui um pouquinho o que a gente pode aprender com essa história. Para as pessoas que distorcem ou que querem pegar o que eu tô falando e falar que eu tô passando um pano, primeira coisa, eu não tenho nenhum vínculo, não conheço o Monark pessoalmente, não tenho nenhum vínculo com o Flow, não conheço eles, eu fui no Flow gravar no A Deriva e já vou falar para vocês um pouquinho a minha percepção, né? E quando o Flow começou a explodir como podcast, foi uma das coisas que eu também, como podcaster, fiquei me perguntando, né? Por que que as pessoas estavam dando tanto ibope para o entrevistador que ficava, né, fumando maconha e bebendo e rindo. E enquanto pessoas que estavam fazendo um trabalho um pouco mais sério, no sentido de realmente buscar o conhecimento, não estavam bombando tanto. Foi uma pergunta que eu me fiz, né? Então, para vocês entenderem que eu não tenho nenhum conflito de interesse com isso, né? Eu não tenho nenhum motivo para ficar apoiando ninguém, e pelo contrário, né? Eu teria motivos aí para ficar indignado, porque eu sei o quanto eu me esforço para o meu podcast, o quanto eu estudo livros e livros para pegar algum convidado, e era, obviamente, muito cabível a minha indignação de ver algum entrevistador despreparado e eu meter o pau nisso. Então, a minha tendência seria muito mais meter o pau nisso do que simplesmente passar um pano como as pessoas estão falando. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse com isso, muito pelo contrário. Quando esses podcasts que fazem essas graças aí de entrar louco, entrar bebendo, leva a coisa na brincadeira, eu realmente fico indignado, porque ali é um momento que você vai gastar 2, 3 horas do seu dia, mas eles, de certa forma, compensaram isso, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso também. Então, assim, qual que foi o grande erro nessa história toda, né? Todo mundo fala, cara, o Monark errou, errou. A gente tem que, primeira coisa que a gente tem que dividir, né? Se você acredita que o Monark é um cara realmente que defende o nazismo, ou se você acredita que ele simplesmente é um cara que não tem ideia do que está falando. Se você acha que essa segunda opção, a gente vai continuar o raciocínio. Se você acha que ele é nazista, você está certo, realmente tem que avacalhar, tem que acabar com a vida do cara. Se você não acha que ele é nazista, se você, assim como eu, acha que ele simplesmente tem os conceitos confusos e não sabe do que está falando, vamos continuar o nosso raciocínio aqui. Então, se a gente parar para pensar aonde que foi o grande erro disso tudo, por que que a gente vê um entrevistador que chega nesse ponto de confundir o nazismo com um outro partido político, e que a gente sabe que não é, que o nazismo ou qualquer forma de totalitarismo, ele deve ser banido e sim, a liberdade não é uma anarquia que a gente deve fazer todo mundo fazer tudo. A gente sabe que é muito complexo a gente definir o que é conceito de liberdade ou não liberdade, o que é ético, o que não é ético. Se fosse assim, não seria o Kant um dos filósofos mais difíceis de serem interpretados, porque o cara, ele tentou estudar essa parte da ética e criar regras, né? A moral, regras morais para que tenha valor universal, e é muito difícil quando você entra nesse raciocínio, é um raciocínio muito difícil. Então, primeira coisa, a gente saber o que é ética e o que não é complexo, e a gente vai falar um pouco disso também nesse vídeo. Um outro ponto que a gente está vendo muito nessa história, comparação do nazismo com o comunismo. Dá para a gente comparar? Os dois mataram gente, etc e tal, os dois são regimes totalitaristas que são autoritários, abusam do poder? Sim, mas tem uma diferença crucial entre esses dois, que o nazismo traz aí a questão das raças para identificar quem deve ficar vivo, quem deve ficar morto. O comunismo, ele mata de outras maneiras, também usando totalitarismo, mas é um pouco diferente, então a gente não pode jogar os dois, né, no mesmo saco. Ou seja, tipo, o nazismo não existe meio nazismo. Comunismo, existem pessoas que talvez teriam um pezinho com algumas ideologias, mas não concordam com outras. O nazismo ou é ou não é. E a gente tem que sim repudiar, tem que reprimir, tem que bloquear, tem que avacalhar as pessoas que poderiam pensar em apoiar um regime como o nazismo. Eu sou totalmente a favor disso. Então eu não acredito que seja o caso do Monark, que ele apoia o nazismo. Ele simplesmente confundiu o que é liberdade e simplesmente ele não entendeu esse conceito ético de liberdade. A liberdade não é você poder fazer tudo, falar tudo e cada um faz o que quer. Não é isso. Inclusive, a pior coisa para você ser um prisioneiro de si mesmo é ter essa liberdade total. A liberdade, ela tem que trazer um senso de responsabilidade junto. Sendo assim,
o monarca ainda precisa entender um pouco melhor esses conceitos para que ele possa abordar esse assunto de uma maneira, em um debate, né? Então, a grande questão, ao meu ver, o grande problema, assim, o problema inicial, o core inicial dessa questão toda, é justamente o questionamento, o porquê que um sujeito tipo Monark tem tanto ibope como entrevistador, né? Outro dia eu estava assistindo uma entrevista dele com o Suplicy, e eu fiquei indignado há muito tempo já, eu fiquei indignado e falei, não vou ficar expondo isso nas redes, mas eu fiquei indignado porque eu vi o despreparo do Monark no conhecimento de quem foi o Suplicy. Eu não tenho também nenhum gosto ou desgosto político pelo Suplicy. O lance que eu fiquei indignado é pela figura do Suplicy, ser um cara, né, super bem educado, conhecido, no sentido de conhecedor. E aí chega lá o Monark, ele fez a seguinte colocação, ele falou assim, ô Suplicy, você já viveu muita coisa, fala outros assuntos aí, né, você já fez... Aí ele travou, ele não sabia o que o Suplicy tinha feito, ele não sabia nada da vida do Suplicy, ele falou, você, cara, fez tanta coisa na política, ele começou a enrolar, ele falou assim, cara, você é o pai do Supla. Tipo assim, o cara tava completamente despreparado, a única coisa que ele pôde falar do Suplicy naquele momento é que ele era pai do Supla. Isso mostra o nível do despreparo do entrevistador. Mas... tirando essa questão, né? Por que ele conseguiu tanto ibope? O brasileiro, ele tem a mania de gostar da farra, da algazarra, do que não é sério, né? Do que não é profundo, né? O brasileiro, ele gosta do mamão com açúcar. Então, essas pessoas que fazem esse trabalho, mamão com açúcar, bebendo enquanto está entrevistando um cara super importante, fumando maconha na frente do outro cara super importante, não que exista um preconceito, você não pode fumar maconha, não, mas a maconha é para outro intuito, o cara quer fumar para ele se conectar, para ele mudar a sua experiência sensorial, beleza. Agora o cara quer fumar na frente de uma pessoa que você precisa racionalizar, você precisa... Cara, você está numa oportunidade ali com aquelas pessoas. Sendo assim, primeiro culpado de tudo isso é justamente o povo que dá ibope para essa galera despreparada. Mas nas redes sociais a gente vê muito isso. E muitas pessoas que eram despreparadas ganham ibope e depois se preparam após ganhar ibope. Esse movimento provavelmente estava acontecendo com o Monark. Você via que ele estava evoluindo, provavelmente estava se esforçando muito para ser um cara melhor entrevistador, mas isso leva tempo. Ele cresceu muito rápido, não deu tempo para esse cara evoluir mentalmente, cognitivamente, de conhecimento, não deu tempo. Ele precisa maturar. Só que nessa maturada, ele vai escorregar e ele está exposto, tá com a bunda na janela. E aí, a gente tem que analisar tudo o que aconteceu de um ponto de vista aí bem observador. Sendo assim, o principal culpado de ter dado ibope para um entrevistador despreparado somos nós, né? Somos os brasileiros. Em geral, a gente tem a mania de dar ibope para coisas que às vezes são banais, superficiais, etc e tal. Então esse é o retrato aí de quem somos nós, né? Você, eu, todo mundo tá nessa. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que refletir, né? Por que a gente realmente deu ibope? E aí, quando você... né, eu ouvi vários jornalistas que me mandaram aí mensagens. Quando você vê as mensagens do jornalista, é natural que exista uma indignação. O jornalista que se preparou a vida inteira para comunicar, estudou, o cara que é culto, o cara que, cara, se esforçou para aquilo, vê uma pessoa que não tem nem noção do que está fazendo. Cara, bombar é indignante. Eu não tiro aí essa indignação. E aí, uma outra questão interessante nesse contexto todo é que eles sabem disso. O Monark sabe disso, o Monark tinha 50% do Flow, o Igor mais 50%, eles sabem disso. Não à toa, eles fizeram outros podcasts, né? Eles têm outros podcasts com pessoas que têm capacidade, que são bons entrevistadores ou conhecedores. Então eu, quando fui lá conhecer a casa do Flow, fui convidado para ir no Deriva, eu fiquei muito feliz que eu fui convidado para ir no Deriva, muito mais do que no Flow. Porque quem toca o Deriva é um cara que está preparado para fazer uma entrevista. O Petri é um monstro na comunicação, um monstro no jornalismo de entrevista. O cara sabe o que está fazendo, o cara te estuda, o cara sabe os detalhes da pessoa que está lá, o cara deixa você falar, deixa você fazer o raciocínio, te coloca justamente esses lados para você entregar teu raciocínio. Então, assim, o cara realmente sabe o que está fazendo. E os dois cabeças do Flow, eles fizeram esse trabalho. Então, assim, pô, cara, por que eles têm tantos seguidores, etc., eles não merecem... Eles não merecem até um certo ponto, mas eles viram que eles tinham uma fraqueza e acabaram suplementando essa fraqueza de outras maneiras.
chamando outras pessoas, e isso é nobre. As pessoas que eles convidaram ali para dar entrevista, você vê a entrevista do Moro, por exemplo, é muito bacana você entender um pouco mais de quem é aquela pessoa no cenário informal. É muito bacana isso, é muito legal. Então, acho que vale a gente também entender quais são os pontos positivos ali dessa história e contextualizar antes da gente analisar o que aconteceu. Né? Então, o que aconteceu foi, assim, muito, talvez no senso comum a todos, uma atrocidade você falar que o regime nazista, né, teria que existir. Ah, tem que ter o nazismo. O cara não sabe o que está falando, é óbvio que ele não sabe o que está falando. Provavelmente o cara não estudou o nazismo, ele não sabe as atrocidades que o nazismo fez, o cara não lê os detalhes, né? Inclusive, a própria... Tem um livro bem interessante que eu estou lendo, Das Origens das Castas, conta um pouco essa história, né, do como os Estados Unidos influenciou essa questão do nazismo que veio com a questão das raças, né? Isso começou com a influência até dos Estados Unidos. Bem interessante. Você tem que ter uma carga histórica, você tem que estudar cada detalhe, você vê cada atrocidade que foi feita. Tipo assim, é impossível você ser conivente com uma bagaça dessa, se você sabe. Então, claramente, ele mostrou aí um desconhecimento. Se ele mostrou um desconhecimento, cabe a gente, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Vou falar depois das soluções aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar essa situação e tentar uma coisa crucial hoje em dia. Primeira coisa, você buscar qual foi a intenção daquela pessoa. A intenção divide muito, isso até o Kant falava, a intenção divide o que é a verdade da história, né? Se você... Falei isso no story, se você por acaso está construindo um prédio, deixa um tijolo cair numa senhora que está passando embaixo da passarela, isso foi um acidente de trabalho. Agora, se por acaso você é filho dessa senhora e quer matar essa senhora para pegar a herança e joga um tijolo, arremessa o tijolo com a intenção de matar, é outra história. As mesmas ações com interpretações completamente diferentes. Então, primeira coisa, tem que analisar a intenção. Segunda coisa que a gente tem que sempre relembrar, cara, vamos agir com mais racionalidade. O Kant mesmo dizia que você ser livre é agir com a razão, é você tentar não agir com os desejos, com emoção, com raiva. Você ser livre é agir com a razão. Então, nesse caso, é muito explicado todo mundo ficar indignado. Mas tudo bem, dá um passo para trás, respira e haja com a razão. Muitas pessoas que não estão agindo com a razão se sentem tocadas, ou muitas pessoas que são qualquer ideologia contrária, se sentem em outro grupo do que o grupo do cara que errou, aproveitam para tirar pedra e para atacar pedra. Então, esses dois tipos de pessoas vão agir com emoção. As pessoas que se sentiram tocadas, né, com a questão, porque sabem realmente o que foi a atrocidade do nazismo, ok, vamos respirar e tentar pensar se realmente esse cara está apoiando o nazismo, vocês estão realmente certos ali no raciocínio, tudo bem vocês ficarem com essas emoções afloradas. Mas muitas pessoas que estão ali estão com emoções pelo comportamento de grupo. E isso se confunde, né? A gente acaba achando que essa pessoa está ali porque ela realmente está tocada, mas ela está ali porque ela quer acabar com aquele cara, independente do que ele fala, só aproveitou a deixa para bater no cara no chão. E esse comportamento de grupo, ele é muito crítico para a sociedade hoje em dia, ele é muito crítico para a humanidade, ele é muito crítico para as redes sociais. Então, toda vez que você age no ódio, na raiva, você perde essa capacidade de ser humano. Você vira um animal. E o que a gente está fazendo aqui é o linchamento em praça pública. Aí você fala, mas doutor, cara, será que isso não era preciso para a gente acordar? De certa forma, existem pontos positivos num cancelamento desse? Existem, senão a gente também não estava debatendo aqui essa hora. Mas vocês não têm noção do ódio que isso espalha. Eu conheço uma marca que patrocinava a Pugliese quando deu o rolo lá da Pugliese, quando ela saiu na pandemia, foi na festa, etc e tal. Um amigo meu mostrou as mensagens que a marca recebia por patrocinar a Pugliese, e eles tiveram que, obviamente, falar que não patrocinavam mais. Mas mensagens de ameaça de invasão, ameaça de morte, ameaça de tudo quanto é tipo de gente que estava cometendo um assassinato por um erro alheio, né? Que estava prometendo assassinato por um erro alheio. E vocês que estão apoiando esse comportamento de grupo, depois vão perceber que isso vai causar um modus operandi, vai causar um jeito das pessoas sempre agirem no ódio e na emoção. Isso já está acontecendo aqui no Brasil. Cada vez mais a gente vai agir no ódio e na emoção. Isso já é uma realidade aqui. Quanto mais você apoiar esse tipo de comportamento, mais difícil vai ser a gente voltar a ser humano, a gente voltar a ter ética e a gente voltar a ter liberdade. Então, assim, o que deveria ser feito nesse caso para a gente ser prático e acabar com esse vídeo?
Primeira coisa, na minha opinião, não acho que deveria ter chegado num ponto de uma pessoa despreparada ter um Ibope que tinha. Né? Se a gente realmente fosse crítico, isso acontece, por exemplo, as pessoas não sabem ler rótulos de alimentos, as pessoas não se interessam por, né, ler um livro, as pessoas não se interessam em se informar, querem sempre pegar a coisa, né, na orelhada. Então, primeira coisa, a gente precisa ir mais além, ir mais profundo nas buscas. E isso ia fazer com que as pessoas mais profundas tivessem mais Ibopes do que as pessoas despreparadas. Então, um jornalista que estudou a vida inteira, que fala de 1000 coisas, teria mais Ibope do que uma pessoa despreparada. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a política do cancelamento. O que deveria ser um cancelamento pacífico? Você dá unfollow e, obviamente, exige com que quem vai julgar aquela pessoa tenha uma ação. Você pode falar para as marcas, cara, vamos aí bloquear e etc. As marcas, tipo assim, o Monark ser despedido, ok, né? Inclusive uma jornalista comentou com a gente que esse cancelamento existe no jornalismo há 20 anos. Você falou cagado, você vai perder a cabeça no emprego. Isso ok, você tem que pagar pelo que você fez, sim. Então ele ter saído do Flow, maravilha, ok, ele tá pagando por uma merda que ele fez, né? As pessoas têm que se responsabilizar pelas merdas que fizeram. A grande questão que eu tô batendo aqui o martelo é na propagação do ódio. Inclusive, hoje de manhã, eu recebi uma mensagem aí falando que eu sou ridículo, de umas pessoas que mais propagam ódio aqui nas redes. Isso eu fiquei feliz e falei, cara, a gente está no caminho certo, porque se ele propaga o ódio, ele tá me achando ridículo, é exatamente o caminho que eu quero seguir, não propagar o ódio e não propagar você agir com emoção e não propagar você matar alguém em praça pública, mesmo que virtualmente. Então, não gostou? Quer cancelar? Dá unfollow. Imagina se eles perdessem todos os seguidores em um dia. Isso já não ia ser um cancelamento, né? Ele perdeu o emprego, já não é um cancelamento. E aí, obviamente, a gente poderia exigir das autoridades, por exemplo, uma penalidade cabível, né? Uma penalidade não é você achincalhar o cara, querer a morte dele, a morte da mãe, a morte da irmã, você querer invadir a casa dele. Não é isso a retaliação. A retaliação é, por exemplo, vamos então dar uma multa. Quanto que eles faturam em cada podcast desse? Ah, fatura tanto? Cara, você vai receber uma multa de tantos por cento do seu faturamento anual para você doar para uma causa, por exemplo, educacional nesse caso. Né? Você vai doar para uma causa de educação. Já que você falou cagada e as pessoas precisam estar educadas, entender o que é o nazismo, entender que os regimes totalitários não devem existir e essas ideias não devem se propagar, vamos então investir na educação disso. Então você vai pegar esse dinheirinho e pagar uma multa para um projeto social, por exemplo. Isso seria uma forma de retaliação e que todo mundo ia se beneficiar. Não ia propagar o ódio. A gente ia, por exemplo, ganhar com isso, todo mundo ia ganhar com isso e a gente ia ter a capacidade de ter aí uma coisa pela razão. Agindo pela razão, nós temos a liberdade e nós temos semeamos aí um futuro, um aprendizado com essa situação toda. O que eles fizeram, por exemplo, trazer um professor para gravar e para falar sobre o nazismo foi fantástico. A gente está tirando, se é que existe alguma coisa positiva dessa história, mas toda história pode ter algo positivo, a gente está agora pegando esse exemplo para realmente alertar. Galera, não viajem. O nazismo não foi uma coisa tranquila. O nazismo não é uma coisa que você pode abrir a boca e falar assim como se fosse uma descarga. Você precisa entender o que foi a bagaça. Então vai estudar. E eles fizeram isso, chamaram um professor e foram estudar. Então, o Kant mesmo falava o seguinte, se você quer a sua liberdade, você precisa agir pela razão e controlar os seus desejos. Então, por exemplo, eu penso que eu quero um hambúrguer, eu não vou lá e compro um hambúrguer. Não, eu não vou lá eu pensei que eu quero um sapato novo, vou lá comprar um sapato. Não, eu preciso disso. Vou pensar a longo prazo. Pô, eu tenho diabetes, eu tô emagrecendo, tô num regime aqui, né? Então, a gente precisa lembrar que agir com a razão é agir com liberdade. E se você age com emoção, você vai agir com impulso. Você vai agir sempre atraindo aquilo que vai agradar o seu sistema límbico, o seu sistema dos prazeres. E essas são as soluções, as condutas, as decisões a curto prazo. São decisões para alimentar o seu senso de prazer. Vamos agir com razão, respira, pense em todos os aspectos que a gente pode estimular a ser uma sociedade melhor, sem ódio, sem raiva, né? Sem você agir com ímpeto, sem falar de uma forma agressiva, sem você falar de uma forma intempestiva, pensar antes de falar quais são os melhores aprendizados em relação a isso tudo. E a gente, com certeza, ia ter um lugar melhor. Então, nenhum assassino, né? O assassino ele nunca acha que ele tá faltando com a moral, né? O assassino ele sempre tem uma desculpa por que ele tá matando. Então, você que está atacando um erro,
você sempre vai ter uma desculpa para falar assim, esse cara merece morrer, esse cara merece se ferrar, esse cara merece acabar a vida. Se você acha que você está na moral, mas pensa uma coisa, se todo mundo agisse como você, se todo mundo agisse sem perdoar o teu erro, como seria a humanidade? Como seria a humanidade que é intransigente com erros? Se você acredita que esse cara não é um nazista, ele não fundou um partido nazista, ele não tem ideologias nazistas, ele não faz grupos nazistas, mas sim, ele confundiu ideias e tem um despreparo total. Se você acredita nessa possibilidade, provavelmente você acredita que ele errou. Se você acredita que ele errou, imagina quantos erros você não comete na sua vida e no seu dia a dia. Imagina se todas as pessoas agissem com intransigência que você está agindo, agissem com essa raiva, radicalismo que você está agindo para todos os erros da sua vida. Então, para você pensar se você está sendo moral ou não, vale o exercício. E se todo mundo agisse como eu estou agindo? Como seria a sociedade? Então, senhoras e senhores, vale refletir. Eu sei que eu vou receber 1000 mensagens aí me enchendo o saco, né? Enquanto eu tô realmente focado nessa missão aí de trazer consciência, enquanto eu tô em pé, eu vou continuar trazendo aí a cautela dos debates desses pontos reflexivos, uns pontos delicados, para que a gente tente ver tudo com uma visão mais 360. Quando eu encher o saco ou quando eu não tiver mais em pé, a gente para com isso. Enquanto isso, vamos embora refletir em todas as situações. Agradeço a todas as mensagens, mesmo aquelas mensagens que foram mensagens agressivas, né? A gente realmente aprende a passividade com a agressividade, a gente aprende a ficar em silêncio quando as pessoas estão falando, e a gente aprende a ser tolerante quando a gente testemunha uma intolerância. E assim, então, eu tenho aprendido muito com vocês. Aquelas pessoas que estão sendo bloqueadas são pessoas que eu não quero mais que vejam o meu conteúdo. Mas são poucas essas pessoas. Só os muito agressivos ou as pessoas que realmente eu percebo que não vão ter um senso de desfrutar do conteúdo de alguma forma, e aí eu bloqueio. Então, senhoras e senhores, um beijo grande e até a próxima.